Olá, eu sou Mariana Bransburger e faço parte do projeto de iniciação científica ProImpes, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, campus de Jaraguá do Sul, conjuntamente com as acadêmicas Fabiana Tasca e Miriam Camargo, orientadas pela professora Franciele Alves Correia Bisato, cujo tema da pesquisa é a participação popular na administração pública, a avaliação dos usuários de serviço público como ferramenta na busca da eficiência. E o problema de pesquisa é: uma avaliação feita pelo usuário do serviço público seria uma ferramenta capaz de servir como informação, dados, controle, constatação e averiguação do serviço público, de modo a permitir ao prestador o conhecimento dos reais problemas e sugestões, com o objetivo de instituir novas políticas públicas na busca da eficiência do serviço avaliado? Os tópicos abordados são a administração pública e os modelos de gestão, o serviço público e o princípio da eficiência, a avaliação dos usuários do serviço público como ferramenta na busca da eficiência. No tocante à fundamentação teórica, faz-se necessária a conceituação de administração pública. O conceito de administração pública varia conforme o discernimento subjetivo e os aspectos basilares utilizados por cada doutrinador, sendo que alguns autores definem o conceito com base em dois critérios, quais sejam o formal orgânico subjetivo e o material objetivo funcional. E outros respaldam-se no princípio de que administrar envolve planejar e executar, e com base nesses aspectos configuram sua conceituação. A doutrina faz a divisão da administração pública em objetiva e subjetiva, onde uma tem a essência na execução das atividades por parte da administração e a outra na delegação das atividades, ou seja, refere-se aos órgãos que executam as atividades da administração pública. O conceito de administração pública pode ser ainda um pouco mais amplo, no sentido vocabular da palavra administração, que, conforme Maria Silvia de Pietro, tanto na administração privada como na pública, há uma atividade dependente de uma vontade externa, individual ou coletiva, vinculada ao princípio da finalidade. Vale dizer que toda atividade de administração deve ser útil ao interesse que o administrador deve satisfazer. A administração pública, ela está inerente à gestão pública, que é responsável pela tomada de decisão. Neste momento, faz-se necessária a formulação de duas perguntas. Qual seria o melhor modelo de gestão e quais os traços dos modelos de gestão aplicados no ordenamento brasileiro? Na administração pública, ao longo dos séculos, já se perpassaram 4 modelos de administração, de gestão: o patrimonialista, o burocrático, o gerencial e, por último, o societal. O modelo patrimonialista foi marcado pelo nepotismo e pelo empreguismo. Ele pode ser considerado o berço da corrupção no Brasil. Esse modelo foi herdado da corte portuguesa e, em suas práticas, tais como caráter arbitrário das decisões, corrupção, nepotismo, descaso pelos cidadãos e pelas demandas sociais, tornaram-se inaceitáveis, tendo a administração pública que evoluir em sua forma de gestão. Então, nesse modelo, o soberano era o centro do Estado. A vontade dele se confundia com a vontade do Estado e também se confundia o patrimônio do Estado com o patrimônio do soberano. O próximo modelo, burocrata, ele veio com a intenção de corrigir erros do primeiro modelo. Nesse, a autoridade e a responsabilidade pertencem ao cargo. A divisão do trabalho é impessoalmente realizada agora. O administrador burocrático é um homem imparcial e objetivo. Ele tem como meta cumprir a missão do seu cargo e contribuir para a consecução dos objetivos da organização. Não existe mais lugar para nepotismo na administração burocrática. Porém, esse modelo burocrático engessou o Estado, fazendo com a máquina pública que ela ficasse parada. A falta de eficiência para atender às novas demandas do mundo globalizado, aliado ao desgaste do modelo burocrático de administração, forçaram, nos últimos anos, a redefinição do papel do Estado, do seu grau de interferência na sociedade, principalmente no campo econômico. Esta redefinição no papel do aparelho do Estado como um todo forçou a emergência de um novo modelo de administração pública, o modelo chamado gerencial. E, por último, o modelo societal.
que, com base na doutrina, é um projeto político que repense o modelo de desenvolvimento brasileiro e a estrutura do aparelhamento do Estado, viabilizando a participação popular por meio da institucionalização de canais apropriados de acesso à população. Ou seja, agora retira-se o soberano do foco e coloca-se o interesse público em foco, ao qual o usuário do serviço público faz uma avaliação do serviço que a ele está sendo prestado, através da criação de canais onde ele possa fazer essa avaliação de modo adequado. Obrigada. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o serviço público e o princípio da eficiência. Por serviço público, nós temos todo aquele serviço prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Este é um conselho de Hélio Lopes Meireles. A previsão legal do serviço público se encontra no artigo 175 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ainda, o serviço público ele pode acontecer de forma centralizada, que se refere às atividades administrativas de exclusiva competência dos entes públicos, descentralizada, que é aquela em que os entes públicos eles transferem a sua titularidade por meio da outorga ou somente a sua execução através da delegação para outras entidades o efetivarem. Ainda, o serviço público ele só pode ser prestado de forma direta, que é quando o Estado presta diretamente o serviço público, ou indireta, quando ele delega essa atividade para que um terceiro ente execute essa atividade. No setor público, o desafio que se coloca para a nova administração pública é como transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de isolamento em organizações flexíveis e empreendedoras. Aqui, nós temos a dificuldade de tornar a atividade do serviço público uma atividade eficiente. Então, ao gestor cabe o cumprimento do dever de eficiência. Esse dever ele reflete a necessidade de se efetivar uma boa administração, ou seja, uma gestão pública de qualidade. Porque para que uma gestão seja de qualidade, ela tem que ser eficiente. O princípio da eficiência, segundo o doutrinador José Afonso da Silva, diz que consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas e de igualdade dos consumidores. Já os consumidores, eles são o povo, né, em geral. A, funda a fundamentação da necessidade de eficiência na prestação de serviço público se encontra no Decreto-Lei 200 de 67, o qual estabelece as diretrizes para sua concretização. Ele dispõe, então, sobre a necessidade de controle de resultados, estabelece a importância da supervisão ministerial no que se refere à prática de eficiência administrativa pela administração indireta, enfatiza o sistema de mérito e ainda impõe a dispensa de servidores comprovadamente ineficientes no desempenho dos cargos que lhe competem ou desidiosos no cumprimento de seus deveres. Muito obrigada. Boa noite. Eu vou falar então sobre a participação popular, a avaliação pelo usuário do serviço público. A participação do cidadão na administração pública torna-se cada vez mais um papel fundamental para que o ente público consiga alcançar os seus objetivos. O que, segundo Silva, 2009, nos traz é uma ideia de uma nova cidadania e um sistema de democracia representativa, no qual o cidadão contribui com o poder político e a gestão administrativa, achando-se, portanto, em uma importante função. Cidadania, então, é um conceito que Lazzarini 2001 nos traz, é uma qualidade e um direito do cidadão, que, como tal, possui uma condição jurídica que ostenta as pessoas individuais ou coletivas, com relação ao Estado em que pertencem. Sabemos, então, que o Estado
Ele é responsável por promover direitos básicos de uma comunidade e, para isso, é indispensável a utilização de recursos públicos. Nesse aspecto, encontra-se, então, a necessidade de elaboração de modos de controle das atividades realizadas pela administração, com o intuito, então, de verificar se o interesse público está sendo assegurado. Mas de que forma que o usuário do serviço público pode contribuir com a qualidade e eficiência do serviço público? O objetivo da nossa pesquisa, então, foi demonstrar que a avaliação do usuário pode ser utilizada como uma ferramenta capaz de identificar o grau de satisfação, apontando pontos positivos e negativos, permitindo, então, o planejamento e a tomada de decisão dos gestores públicos. Então, é fundamental que se tenha um processo de aprendizagem e maturidade tanto dos gestores quanto da própria sociedade, a fim de buscar uma solução voltada para os melhores resultados. A inclusão da sociedade e a participação do cidadão na vida pública harmoniza os interesses individuais e os coletivos, a fim de conseguir a sinergia na busca de um serviço público mais eficiente. Então, nós temos o serviço público, a avaliação do usuário e o planejamento e a tomada de decisão do gestor público. Então, logo, é imprescindível uma mudança no paradigma da gestão pública que permita que o cidadão, que é o usuário do serviço público, tenha o papel de contribuir na busca do bem da coletividade. Então, é fundamental que esse usuário do serviço público faça a avaliação desse serviço para ver se esse serviço está sendo eficiente ou não. É através dessa avaliação que o servidor pode, o gestor da administração pública, pode saber se esse serviço está com eficiência ou não. É onde ele pode melhorar ou ele pode manter o serviço. Temos algumas referências básicas, né, que foram o norte para o nosso trabalho, e muito obrigada.